E olá, em direto já estamos, sim. Que sejas muito bem-vindo ou bem-vinda quando chegares a esta transmissão em que vamos então falar sobre criação e destino. E a fase de apoio, de desenvolvimento é sobre o poder que temos para concretizar, por que linhas se escreve e como nelas navegar. Portanto, é este o propósito desta transmissão em prol do teu próprio propósito, da expressão criativa autêntica de quem és. E vamos então tentar entender melhor qual é a nossa parcela em gerar então a expressão mais autêntica, possibilitadora, benévola possível de quem somos. Qual é o nosso papel? O que é que podemos de facto mudar e o que é que não podemos mudar? O que é que já está, de certa forma, determinado pelo destino e o que é que nos cabe e está nas nossas mãos? É possível ter respostas para estes temas? Não é possível? Que tipo de ideias é que nos podem ajudar então a ampliar as nossas possibilidades de sucesso nesse empreendimento de plenitude, que é então vivermos a nossa melhor vida, cumprirmos aquilo que somos e vivermos a nossa melhor vida, darmos aquilo que somos ao mundo e sentirmos imensamente gratificados ao fazê-lo. Sabemos qual é o nosso lugar, o que queremos fazer, porquê é que queremos fazer, com quem queremos fazer, onde queremos fazer e como ajustar, como evoluir, como alterar isso ao longo do ciclo da nossa vida. Como é que podemos continuamente evoluir e fazer transições nas várias fases que vamos atravessando? Como é que podemos superar os desafios e os obstáculos? E como é que, no fundo, podemos permanecer fiéis à verdade de quem somos, aconteça o que acontecer? Eu penso que este tema de refletirmos sobre o que é livre-arbítrio, ou o que é a nossa capacidade de criar versus a nossa capacidade de aceitar, de rendermos às situações. Eu penso que todas estas questões são absolutamente decisivas para podermos viver o nosso propósito e, obviamente, operam num nível muito meta, num nível muito paradigmático da nossa forma de estar na vida. É um nível da nossa mundividência que depois se reflete nas nossas crenças, se reflete por sua vez nos nossos valores e vem em cascata. Crenças, valores, prioridades, comportamentos, hábitos, com todas as outras dimensões a participarem nesta cascata, se quiseres, de descida, dessa percepção e dessa forma de concebermos a realidade e que vai co-criando essa mesma realidade. E portanto eu começava por te perguntar, a ti que estás aí a assistir, tu, se tivesses de definir o que é mais importante para o teu propósito de vida, para ele se tornar realidade, para ele se consumar, o que é que tu achas? Achas que é a tua prerrogativa criativa, individual, ou que é, de alguma forma, algo que te transcende e a que possas chamar destino, e sobre o qual não consegues intervir? Queres comentar? Queres partilhar aqui nos comentários? Bom, nós ao longo da história temos tido várias ondas de escolha ou de primazia de um conceito face ao outro. Na Idade Média, por exemplo, havia muita noção de que o destino já estava escrito, pré-determinado, e, portanto, a noção providencialista da vida era uma noção tida em muita consideração, em muita causa. E eu, na minha opinião, tanto quanto me apercebo, não era só uma questão de facto, as pessoas entenderem o que é que estava em causa na adesão a uma crença ou outra. Como também não é agora. Mas essa é outra questão, se calhar já lá vamos. Era uma sociedade e um modelo de organização social, pelo menos tanto quanto nós o podemos entender, ou pelo menos tanto quanto eu consigo entender, em que nós, de facto, não nos sentíamos com muitas oportunidades, com muitas possibilidades de fazer algo diferente daquilo que era a nossa dotação de partida. A família onde nascemos, as possibilidades sociais inerentes à posição que ocupamos, o tipo de meios que nos rodeava, etc, etc. Tínhamos de ser indivíduos muito fora da norma, completos outliers, para pôr em causa estas noções de fixidez social. A mobilidade social era de facto um mito e, portanto, não havia também uma noção de empreendedorismo enquanto tal, tanto quanto eu me apercebo.
tanto quanto são as minhas interpretações. Se tiveres outras diferentes, por favor, podes comentar ou podes enviar uma mensagem. Ou, se quiseres, se achares que o teu raciocínio se espraia melhor por e-mail, então envia-me um e-mail para julio@juliobarroco.com e eu vou aproveitar para escrever aqui o e-mail antes de continuar na exposição. Ora, cá está. E sim. E, portanto, neste contexto era muito fácil acreditarmos que tudo estava nas mãos da providência. Por outro lado, se pensarmos na sociedade convencional que vemos hoje em dia, em especial na sociedade capitalista e muito especificamente num tipo de capitalismo que é o individualismo norte-americano, que informa várias das opções de desenvolvimento pessoal que nós podemos encontrar, e estou-me a lembrar de várias pessoas que representam imensamente esse papel. Essas pessoas dizem: não, o teu destino está inteiramente 100% nas tuas mãos, és o que fizeres de ti e contigo mesmo, tens 100% de capacidade de mudar a tua realidade, de alterar os teus pensamentos, os teus sentimentos, as tuas emoções e, por essa via, decidir os teus atos. E estas duas vias, estes dois polos, de termos uma espécie de livre-arbítrio radical e um providencialismo radical, operam num eixo, então, que nos permite navegar num espectro que nos permite navegar e posicionar o nosso entendimento. És mais para o lado do destino, como eu ouvi algumas vezes, não há nada a fazer, ou mais para o lado do está tudo nas minhas mãos? Veja o teu comentário, Leonila. Considero o autoconhecimento a base de qualquer escolha de sentido e, portanto, também da descoberta do propósito. E concordo imensamente com a precedência que estabeleceste. É porque é precisamente a que eu mesmo estabeleço. Não quer dizer que estou certo, ou que estamos certos, mas concordo. De facto, acho que o sentido é a dimensão que preside ao propósito. É precisamente a dimensão acima do propósito que consegue operar e entregar, então, propósito através da geração de significado que opera nessa mesma dimensão do sentido. Não é? São termos muitas vezes usados de forma indiferenciada. Continuando a ler o teu comentário. Por sua vez, esse autoconhecimento pode refletir-se nos pontos que falaste. Se de macro para micro ou de micro para macro, dependerá da consciência de cada um. Concordo fortemente também. Porque aquilo que eu percebo relativamente às noções de arbítrio totalmente condicionado versus arbítrio totalmente livre, ou de livre-arbítrio versus pré-determinação, ou providencialismo, se quisermos, que são termos muito similares, não são necessariamente sinónimos. O providencialismo aplica-se mais à análise de realidades históricas e o livre-arbítrio aplica-se mais à análise das realidades individuais. Portanto, um termo é mais coletivo e o outro termo é mais pessoal, se quisermos. Só que eu, como gosto de pensar em propósito, se me segues nestas transmissões ou se já viste transmissões no passado, eu gosto de pensar em propósito em termos de um espectro em que nós não nos podemos cumprir como seres humanos individualmente sem nos cumprirmos no coletivo, e o coletivo também não se pode cumprir sem os seres humanos individuais se cumprirem. Portanto, temos então mais uma vez essa ressonância, que penso que, desmente-me se eu estou errado, Leonila, também está expressa aqui no teu comentário, na dança, entre aspas, ou na transferência e no caminho de macro para micro ou de micro para macro. Então, o que nós podemos entender são alguns pontos para podermos tomar a nossa decisão. E então esses pontos podem começar por... Primeiro, ponto número 1. Eu acredito que o nosso livre-arbítrio é uma noção da nossa conexão ao presente, ao aqui e ao agora. Essa é a minha primeira crença. Ou a minha primeira experiência, se quiseres. A minha primeira dedução, também se quiseres, ou intuição em função das experiências que eu mesmo tenho tido com a realidade e que converteram parte desse repositório a que chamamos crença naquilo que é a minha experiência comigo e com as pessoas que tenho acompanhado. E então, que é esta? Quanto mais conectados estamos à realidade, não só àquilo que nós definimos realidade, aos contornos externos da nossa história de vida, como a uma realidade persistente, intangível e visível que não conseguimos definir, mas sabemos que está lá, se estamos a tomar atenção ao primeiro ponto
de contacto com a vida, que é a nossa constituição biopsíquica, o nosso corpo, as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, essa é a minha primeira noção. Quanto mais presentes estamos, se quisermos usar outra terminologia, no aqui e no agora, ou em atenção plena, maior é a nossa capacidade de co-criar a nossa realidade. Ou de assumir as rédeas do nosso arbítrio no seu máximo potencial ou capacidade, se preferires. Aqui a questão da diferença entre potencial e capacidade, nesta definição que eu estou a fazer do livre-arbítrio, é que nós podemos estar a usar arbítrio sem termos a noção de que temos essa capacidade e, portanto, temos de lhe chamar potencial. Faz sentido? Por outro lado, podemos estar, de facto, a usar a capacidade que percebemos como tal e, então, reconhecemos-la como capacidade. Feito este pequeno parênteses, e que podes não estar de acordo se não tiveres, por favor, comenta. Isto deve ser o mais possível uma conversa, uma cocriação, porque vai ser muito mais significativo para ti e para as lições que podes extrair e, obviamente, para quem vai ver depois, poder ver aqui diferentes perspectivas, diferentes pontos de vista e enriquecimentos que eu não estou a trazer e que tu que estás a assistir e que estás a participar podes trazer. Continuando. Então, quanto mais é a nossa consciência do presente e do aqui e do agora, da realidade que temos para lidar, mais fácil é intervirmos criativamente sobre essa realidade de uma maneira que nos represente. E, por definição, então, estarmos a concretizar da forma que queremos e estar a navegar nessas linhas, sejam escritas por nós, sejam já pré-escritas, seja uma espécie de mão invisível que rege as sociedades além das vidas humanas, como já dizia Adam Smith, para se pronunciar sobre a economia, a mão invisível dos mercados. Só que o que os estudos mais superficiais ou menos éticos e bem intencionados sobre Adam Smith esqueceram de dizer é que antes dele advogar esse princípio liberalista, ele escreveu, porque ele era um filósofo moralista, ele estudava ética, ele escreveu um tratado sobre a moral necessária para poder ser liberal. Para podermos ter liberdade, haveria um conjunto de requisitos, de virtudes, de qualidades que eram muito importantes, não deixarmos de parte. Portanto, quando pensamos em alguns conceitos como capitalismo selvagem, por exemplo, talvez fizesse sentido equacionarmos que a mensagem do Senhor era um pouco mais ampla do que simplesmente a desregulação selvagem, entre aspas, dos mercados ou das sociedades, para poder cada um fazer aquilo que lhe desse na real gana, para usar um termo muito popular. Mas então, este é um ponto. Um ponto de que, quanto mais presentes e mais conscientes e focados na realidade tal como ela é, maior é a nossa capacidade para alterar essa mesma realidade e para, obviamente, nos expressarmos a fazer isso mesmo. Porque se estamos a deixar a nossa pegada, estamos a deixar o nosso imprint de uma forma deliberada, consciente e aderente àquilo que é, pois então estamos a expressar-nos num processo ou é muito mais fácil que isso aconteça. No outro extremo, podemos equacionar que há muito que me transcende, eu posso tomar uma ou outra decisão, mas até que ponto é que essa decisão está ou não condicionada por aquilo que eu próprio sou, pelas condições que eu tenho e por uma espécie de orquestra da tal mão invisível que está a mexer os cordelinhos, entre aspas, e eu navego nessa mesma realidade, eu percorro essas linhas já condicionado por elas porque sou como uma espécie de comboio em carris. E deves-te lembrar do filme do Matrix, e esta é a grande questão que o Neo, se te recordas, a personagem principal, levou quando foi ao oráculo para tentar descobrir se de facto era o escolhido ou não. Não sei se te recordas dessa cena do filme. E toda a cena o faz questionar altamente o seu arbítrio e a sua possibilidade de facto, com a sua ação, fazer a diferença. E isso mexeu imenso com a sua mentalidade do que era ser um salvador, do que era ser um herói. Porque então, se já está tudo pré-determinado e tudo pré-escrito, qual é a diferença que eu posso fazer? Qual é a diferença que eu posso fazer? E depois, como a reconciliar? Se vamos agora a pensar para a nossa própria vida, pensares para a tua vida, como é que podes reconciliar? Como é que podes reconciliar estas duas noções extremas?
uma noção de que as coisas já estão, de uma certa forma, articuladas numa narrativa. Como dizia o Elon Musk, na opinião dele, há 50% de probabilidades de estarmos a viver numa grande simulação nesta realidade a que chamamos universo, contra 50% de probabilidades de não existir então essa tal simulação. E existindo essa simulação, obviamente então temos aqui uma defesa muito forte para o argumento providencialista, para o argumento da pré-determinação, que encara o universo como se fosse uma macro peça de teatro, por exemplo, super complexa, em elementos, em dinâmicas, em papéis, em representantes, com trilhões e trilhões de formas de vida, todas a criarem este grande jogo, ou lila, como diziam os hindus. E então, qual é o nosso papel no meio disto tudo? Qual é o teu papel no meio disto tudo? A minha resposta, é claro que eu não tenho uma resposta final, nem para mim, quanto mais para ti, mas tenho uma resposta para a forma como vivo e tenho uma resposta que transmito aos meus clientes, às pessoas que eu oriento, aos meus amigos, às pessoas que me são mais próximas e com quem posso ter este tipo de conversas. É essa resposta que eu partilho contigo. Aliás, essa resposta já está aqui codificada na linha do comentário ao título, sobre o poder que temos para concretizar, e a minha resposta, a minha forma de percepcionar a vida a esse nível, está codificada na segunda parte. Por que linhas se escreve e como nelas navegar? Porque lá está. Porque, à semelhança do título do filme que eu citei, do Matrix, eu percebo a vida como uma grande matriz, e matriz em latim é mãe, é a mãe, e a matriz representa precisamente o universo, não é? E o universo definido como mãe, porque se Deus é o pai, gerador, em termos de princípio masculino, não em termos de uma figura corpórea personalizada, com barba, sentada em cima de um trono. Espero que isso já não esteja nas cogitações de ninguém que esteja a ver isto. Mas no sentido de um princípio masculino, então gerador, não é? Da primeira causa, e então a mãe, o universo, num princípio feminino, que foi o receptor dessa mesma causa. Portanto, a matéria como receptora do espírito. Tal como o nosso corpo é receptor do espírito e da alma em nós, que depois produz e gera os tais pensamentos, sentimentos, emoções e tudo o que daí se advém. Os atos, os comportamentos que temos. Portanto, a minha proposta é esta. Nós vivemos numa matriz. Este universo é uma matriz. E essa matriz, como nós sabemos como é que são as matrizes, se não sabes, podes refletir. Em termos de a nossa percepção mais comum de usar matrizes, tem linhas e tem colunas. A malha vai se interdecentrada, que é muito mais complexo do que isto, mas para simplificar, tem linhas e tem colunas. E as colunas podes perceber como a dimensão vertical da vida, certo? São várias colunas, mas todas elas têm uma verticalidade, portanto, na realidade é a mesma dimensão. E depois tens a dimensão horizontal da vida. Tens as linhas. E, basicamente, refletem o tipo de realidades diferenciadas que nós podemos experienciar na matéria, cá fora, olhando para as circunstâncias de vida. Não é? A narrativa, os constituintes, o lado que se vê, se quiseres. Portanto, as linhas verticais expressam a dimensão que não se vê, e as linhas horizontais a dimensão que nós vemos nas nossas vidas e no nosso propósito. O propósito, por definição, é um conceito vertical. Tu não consegues ver propósito. Certo? Mas consegues ver a tua íris ou a tua impressão digital e consegues perceber facilmente que é única. Quer dizer, a parte da unicidade podes não conseguir muito bem, mas com o recurso às técnicas e à ciência atual consegues facilmente conceber que, de facto, não existem mais pessoas, se houver uma comparação de milhões de padrões de impressões digitais, que não existe mais ninguém com uma impressão digital igual à tua. Portanto, ou com um ADN igual ao teu. Portanto, isto também é fácil de entendermos. É a dimensão visível, embora aqui o conceito está na ponte. Mas continuando. Então temos a dimensão invisível vertical e a dimensão visível horizontal, que produz então essa matriz do universo onde nós estamos. E nós, com as nossas escolhas, fundamentalmente com o nosso nível de consciência, e que se liga diretamente à nossa capacidade de perceber a realidade tal como ela é, e é uma capacidade que está em constante evolução ao longo da vida, porque mesmo estando em presença
a complexidade do universo onde nós estamos e a necessidade que nós temos de explorar esta realidade material e de nos movermos nela, faz com que necessariamente tenhamos de atualizar as nossas percepções sobre a vida e sobre o mundo. E então, o que nós vamos fazendo é, à medida que vamos crescendo em consciência, dentro então dessa matriz de possibilidades, tanto verticais como horizontais, do nosso nível de consciência e das experiências que vamos vivendo, em função desse nível de consciência, vamos conseguindo libertar linhas de expansão, linhas de desenvolvimento, linhas de destino, mais agradáveis ou menos agradáveis, melhores ou piores, fundamentalmente com mais consciência ou com menos consciência. É isto em que eu acredito. É a solução que eu encontro para reconciliar as duas linhas do espectro. Puro livre-arbítrio por um lado, puro determinismo por outro. Ou seja, o macro-tabuleiro de jogo já está definido, inclusive em muitos de nós, basta pensar qual é a influência direta que nós conseguimos ter nos principais processos que sustentam a vida na nossa constituição biopsíquica. Nas células, nos bilhões de células que nós temos no nosso corpo, qual é a nossa influência direta, por exemplo, a assegurar o bater do nosso coração? Então, e a nossa respiração? Somos nós que decidimos a nossa respiração? E o nosso sistema nervoso? E o nosso sistema sanguíneo, circulação? E o nosso sistema ósseo? Percebes onde é que eu quero chegar? Parece-me que os sinais experienciais, ou pelo menos circunstanciais, perdão pela palavra, circunstanciais, e de observação da realidade visível que conseguimos aceder, parecem apontar que, de facto, para nós termos uma ínfima fração de influência sobre os nossos processos criativos. No entanto, essa ínfima fração, ambos, sobre, e quanto mais íntima for a nossa conexão àquilo que é ínfimo, mais capazes vamos ser de alterar e transformar a nossa realidade e então nos posicionarmos em linhas da matriz que nos interessam e em níveis cada vez mais verticais, cada vez mais aderentes então ao melhor de nós. E então investirmos cada vez mais e melhor a cumprir a grande responsabilidade que é sermos como somos, como falámos nas transmissões anteriores. Que na realidade essa é a responsabilidade que vai determinar todas as outras. Fundamentalmente é isso, porque tu não vais agir, nós não agimos, eu não ajo, ninguém age fora daquilo que é. Nós agimos a partir daquilo que somos. Portanto, a primeira responsabilidade é de facto sermos o mais possível aquilo que somos para podermos estar o mais possível ao volante da nossa própria vida. E, portanto, dançar o paradoxo é aceitar que, de facto, a realidade parece que nos transcende, muitas das vezes, que há momentos que nos trazem magias, sincronicidades até, circunstâncias que parece que o exterior está a responder à nossa própria realidade interna, e a realidade, isso já está supostamente documentado, ou não é documentado, mas suportado cientificamente. O princípio de Heisenberg diz que entre a partícula e o observador, entre o sujeito e o objeto, há uma relação. E que o sujeito altera o objeto e o objeto altera o sujeito. Aquilo que está a ser observado também tem influência, também tem um mecanismo de feedback sobre aquilo que observa. E, portanto, tratar com esta realidade é lidar com o paradoxo da criação. O que é que nos cabe a nós criar e o que é que nos cabe a nós render nessa criação? Também é outra forma de perspectivar o paradoxo, de render, de aceitar. Eu acredito profundamente, e à medida que vou avançando no meu percurso de vida, cada vez mais vou acreditando no efeito do destino, na prerrogativa em colocar e em render as minhas escolhas a um poder superior, e que, de facto, pelas minhas escolhas eu posso escolher aquilo que já está à minha espera para eu escolher, para eu lidar, para eu eventualmente aceitar e transformar e usar em meu benefício e em benefício de terceiros, mas que há coisas que acontecem que aparentemente eu não tive ou não tenho escolha, mas tenho uma escolha que é a tal escolha de poder lidar com elas. E é um argumento muito forte de perspectivas mais individualistas, que é, independentemente do que nos aconteça, nós podemos
sempre escolher uma forma de lidar com as coisas. E se não estamos em condições de escolher diretamente, podemos então escolher aceitar. Podemos ativar a nossa vontade de seguir com o fluxo. Ou então achar que é um momento de facto, entrar no fluxo encarando esse obstáculo, que aquele obstáculo me está impedido de entrar no fluxo. E então é o nosso discernimento que está aqui a ser convocado. É a nossa capacidade de entender o que é que a vida de facto está a pedir-nos. E depois, em torno destas formas, nós vamos então entender o que é que faz sentido para nós, qual é o nosso ponto de vista, qual é a nossa perspectiva. E claro, se acharmos, como eu acho, que quanto mais panorâmica for a nossa perspectiva, o nosso ponto de vista, maior é a nossa capacidade de ter uma noção global do que está a acontecer e de entendermos as relações de causa e efeito que se estão a estabelecer nas nossas vidas e como fazer escolhas sem atrapalhar outras escolhas superiores que a vida possa ter para nós. Como dizia o filósofo e professor Agostinho da Silva, tem cuidado com os planos que fazes para a vida, porque a vida pode ter outros planos para ti. E, portanto, estarmos alertas à realidade o mais possível tal como ela é e continuamente termos flexibilidade, disposição para ajustar a nossa perspectiva, a nossa forma de ver a vida, os nossos próprios modelos do mundo e profundamente aceitarmos, e essa é a minha sugestão para ti, em termos de criação produtiva e benévola da tua própria vida. Se aceitarmos que o universo, como dizia o Martin Luther King, no arco longo, se dobra na direção do que é bom, do que é virtuoso, do que é justo, dizia ele. E o que diz o desenvolvimento humano é que a tendência, mesmo que não pareça, é para a evolução da nossa espécie e de tudo o que é. E se aceitarmos que a nossa realidade é como nós a experienciamos, como o próprio Henry Ford dizia, se achares que vai funcionar, vais ter razão. Se achares que não vai funcionar, também vais ter razão. Porque, de facto, tu és um co-criador da tua realidade. E se conseguimos navegar entre estas ideias e sem o apressar de querer tomar uma decisão por alguma forma que nos dê uma resposta pronta, de algibeira, pronta a usar e para a gente colar, check, tipo bumper sticker, se soubermos usar daquilo que eu já também falei noutras transmissões, da nossa capacidade negativa. A capacidade negativa é a capacidade de mantermos ideias aparentemente contraditórias na nossa consideração, na nossa mente, sem ter a necessidade ou a sofreguidão de querer decidir por uma delas. Será que isto não nos ajuda? Será que isto não nos ajuda a termos a escolha mais facilitada de lidarmos com a realidade tal como ela é, independentemente das ideias que possam estar a flutuar na nossa cabeça? Não será que isto não nos ajuda a termos flexibilidade, jogo de cintura para dançarmos com a vida e ao mesmo tempo descobrir aquilo que verdadeiramente é significativo para nós? Aquilo que deve estar no topo da nossa hierarquia de princípios, de valores, prioridades, que nos faça então criar a vida que queremos o mais que nos seja possível? Eu acho que sim. E é a noção de Karma Yoga que está por trás disto. E Karma Yoga dizia que nós temos o direito à expressão autêntica, não temos o direito aos resultados dessa expressão autêntica. Se vierem, e podem vir, e por que não? Querer, gostar que eles venham. Claro, nós podemos gostar e querer que eles venham sem, ao mesmo tempo, exigirmos como se fosse uma criança a fazer birra que eles têm de vir. Porque se vierem quando vêm, e o que diz esta ideia, que é uma ideia que eu acho muito bonita, é por graça. É por graça do universo, por graça do divino, por graça de Deus, deusa, Alá, usa o termo da tua conveniência. Portanto, eu acho que viver assim pelo menos é a forma como eu procuro a mestria da vida, fazer cada vez melhor o bem, aquilo que eu percebo como bem, mesmo que esse bem possa ser mais ou menos popular aos olhos dos outros, e
acredito eu, render as rédeas a um plano divino superior, bem mais amplo, que me transcende. Em termos de sugestão para ti, considera estas ideias, dança com elas, vê o que é que faz sentido. Talvez te possa ter tocado em algum outro aspecto que nunca tenhas pensado, ou não. Talvez possas ter uma outra visão sobre as coisas. E se tiveres, por favor, deixa aqui nos comentários, ou manda-me uma mensagem, ou então por e-mail. O mais importante, então, parece-me a mim, é isso mesmo. É, então, essa busca que respeita a criatividade, a autenticidade e a generatividade. Tentarmos fazer bem a nós e aos outros. E, nessa busca, eu acho que com mais erro ou mais acerto, não temos como errar em termos daquilo que é o grande jogo da vida. Em termos latos. E se não há mais comentários, por hoje era isto que eu te queria transmitir. Muito obrigado mais uma vez por estares aí, por acreditares no teu propósito, por colocares tempo, atenção, energia e empenho para o descobrires e para o viveres. E amanhã temos a última transmissão da semana. Não vai haver transmissão na sexta-feira. E amanhã vamos falar sobre fazer as malas. Fazer as malas numa perspectiva muito específica daquilo que são as viagens e sobre como é que essas viagens podem nutrir o nosso propósito e vários tipos diferentes de viagens para podermos fazer as nossas próprias associações e encontrarmos significados que façam sentido então para essa expressão. Beijinhos, namasté, até amanhã.